Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Pode tomar o teu assento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 17, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, verso 7. Jeremias 17, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Repita comigo: nem deixa de dar fruto. Feche teus olhos, curve a sua cabeça, levante o seu pensamento ao céu e ore comigo dizendo assim: Espírito Santo, eu te agradeço por mais essa noite, pelo privilégio de estar na casa do Pai. Fala comigo, Senhor, desvenda os meus olhos, revela segredos, alinha minha visão e me encha essa noite com a tua presença, com o teu poder e com a tua unção. Diga assim: todo pensamento contrário, toda seta enviada, toda preocupação, toda obra das trevas, eu amarro nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, e já coloco abaixo dos meus pés. Amém. Amém. Irmãos, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, Jesus Cristo, ele usa uma parábola para trazer a nós uma revelação também dos céus. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Olha para quem está do lado, diga assim: você é um ramo. Olha para o outro irmão, diga assim: eu também sou um ramo. Amém. Jesus disse assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Só que Jesus, ele continua no versículo 2 e diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. Preste atenção, porque a gente imagina que ramo que não dá fruto, o Pai deixa. A gente imagina que igreja é como política, que o Pai é muito cheio de amor e deixa tudo como está. Jesus, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. Só que ele vai dizer: todo ramo que dá fruto, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí no versículo 16, Jesus, ele vai no mais profundo e diz assim: olha, não foram vocês quem me escolheram, fui eu quem escolhi vocês, e eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Repita comigo: eu sou uma escolha de Deus,
Eu fui plantado neste lugar para dar frutos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o Pai está passando nesse lugar. Olha no olho dele, pergunta aí: você quer ser podado ou cortado? Irmãos, Deus não cria nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E nós estamos enxertados nessa igreja, nós estamos enxertados na videira verdadeira para darmos fruto. E Deus observa a igreja, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida da sua figueira, Deus cuida da sua videira, Deus cuida de nós, irmãos. E Deus fica passando aqui num culto como esse, Deus fica nos sondando numa noite como essa, e Deus observa se estamos dando fruto. Quando não dá fruto, o Pai vai cortar. O Pai vai cortar, porque nada pode inutilmente ocupar lugar na terra do Senhor. É por isso que um dia Jesus, passando por Betânia, ele observa uma figueira, ele vê que é uma figueira apropriada para dar fruto. Jesus está com fome, Jesus corre para a figueira, porque imagina que vai ter fruto, mas quando Jesus chega na figueira, ele só encontra folha, ele não encontra fruto, e Jesus olha e amaldiçoa: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Aquele dia Jesus estava mostrando como é que o Pai tem o costume de olhar para cada um de nós. Se não dá fruto, vai ser cortado. Agora, irmão, se dá fruto, vai ser podado para produzir mais frutos. Deus se interessa em que você produza fruto, e produzir fruto é cumprir propósito. Produzir fruto é realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Produzir frutos é crescer. Existem frutos na Bíblia, vários frutos na Bíblia. Nós encontramos em Mateus 3, João Batista dizendo aos religiosos, dizendo assim: por que vocês estão vindo batizar? Por que vocês estão vindo fazer aliança com Deus só para mostrar para os outros? Produzam frutos dignos de arrependimento. Diga assim: eu preciso produzir frutos de arrependimento. Deus sonda a igreja, Deus sonda o meu caminhar, Deus sonda a nossa vinda neste lugar, para ver se nós estamos hoje mais decididos a mudar, a sermos melhores do que fomos ontem. Só que em Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai dizer que existe algo que é produzido também na vida de um crente, que é o fruto do Espírito. Diga assim comigo: eu fui chamado para produzir os frutos do Espírito. Os frutos de arrependimento, os frutos do Espírito. E só produz fruto. Você não vê nenhuma árvore se deliciando com a sua manga, mas você vê gente debaixo do pé de manga. Todo fruto, ele serve para alimentar alguém. É por isso que se termina essa ideia de produção de frutos em cima do monte da Galileia, e Jesus vai dizer assim: vão e façam discípulos. Vão e deem de comer esse fruto para alguém. Aqui Jesus em João 15,16 diz assim: para que vades e deis fruto. Em Mateus 28 Jesus diz assim: vão, vades e façam discípulos. Você faz fruto andando, você faz fruto alimentando alguém. Diga assim: eu fui escolhido por Deus para alimentar alguém com aquilo que Deus me tem dado. Se você não está produzindo fruto, ligue o sinal de alerta, porque quem não produz fruto vai ser cortado. Mas se você estiver produzindo fruto, ou quer essa noite começar a produzir fruto, preste atenção. Deus, Ele observa em você um potencial que nem você sabe que tem. Deus, Ele olha para a sua vida e Ele observa em você algo que você nunca imaginou, nem nos seus melhores dias, que você era capaz de fazer.
Então Deus começa a exercer o processo de poda, para que você produza frutos acima do que você acha que é capaz de fazer. E a Bíblia vai nos mostrar um homem que era muito frutífero. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 49. Gênesis 49. Versículo 22. Gênesis 49, versículo 22. Quem achou, diga eu achei. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o muro. Amém? Irmãos, nesse capítulo 49, Jacó reúne os seus filhos e começa a liberar uma palavra, uma sentença profética, uma bênção especial, como os patriarcas tinham costume de fazer pelos seus filhos antes de morrer. E a maior bênção nós vemos que Jacó destina a José, dizendo assim: José é um ramo frutífero. Mas por que José é um ramo frutífero? Quando nós olhamos a história de José, do capítulo 37 ao capítulo 47 desse livro de Gênesis, nós vamos perceber os frutos de José nas podas que Deus fazia na vida dele. José, eu não conheço ele, você não conhece José pelo seu momento glorioso. Nós conhecemos José pelos anos de poda. E a poda de Deus na vida de José vai começar quando seus irmãos o vendem. Quando ele é traído por aqueles que deveriam protegê-lo. José é enviado para outra terra, ele vai parar na casa de Potifar, comprado como escravo. A mulher de Potifar se interessa por ele, tenta-o para se deitar com ela, ele nega, ele rejeita em obediência a Deus, e aquela mulher o calunia de tentativa de estupro. E Deus poda mais uma vez José. José é lançado numa masmorra, numa cadeia. Ele fica ali numa cadeia, ele fica encarregado do cárcere, das pessoas que ali estão, e ele começa a interpretar sonhos de pessoas que moravam no palácio, e as pessoas se esquecem de José, e Deus mais uma vez está podando José. Eu vou fazer um realce aqui, preste atenção. Você pode perceber que quando José, por ser um sonhador, está na cadeia, quem chega perto dele, quem chega perto da cadeia começa a sonhar. Ande perto de quem sonha, porque essa unção passa até mesmo dentro de uma cadeia. Ande perto de gente que quer crescer, porque essa unção passa. Ande perto de gente cheia de Deus, porque a unção passa. Porque quando o copeiro e o padeiro chegam dentro da cadeia, por ter alguém ali que sonhava, eles também começam a sonhar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: cola em mim, para você crescer espiritualmente. Amém? Irmãos, Deus ele fica 13 anos podando José. Porque Deus via em José um potencial de frutificação que nem ele era capaz de saber. E Deus, como é interessado na sua frutificação, ele vai exercer o processo de poda. Deus poda amigo, Deus poda relacionamento,
Deus poda emprego, Deus poda os teus ídolos, Deus poda os teus sonhos. Deus, se Ele percebe um ramo que dá fruto, Ele vai podar. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você quer ser cortado ou podado? Porque crescer, irmão, dói. Mas existem dores que o próprio Deus vai provocar, para que você não perca o potencial de crescimento. O lugar que mais tem ramos frutíferos abortados é o cemitério, de gente com os mais terríveis dons que nunca chegaram a exercer, porque nunca se submeteram à poda de Deus. Esteja debaixo da poda de Deus para você viver o que você nem nos teus melhores sonhos foi capaz de imaginar. José, ele é conhecido pelas podas de Deus, só que no final ele recebe uma bênção, uma recompensa de dizer: esse é um ramo frutífero. E os seus ramos se estendem sobre os muros, até os vizinhos percebem, até quem está do lado de fora percebe, até quem está do lado da rua percebe. Tinha alguém que conhecia um menino frutífero, só Jacó sabia que o seu filho era frutífero. Mas devido à submissão às podas de Deus, Potifar conhece uma pessoa frutífera, o carcereiro conhece uma pessoa frutífera, Faraó conhece um homem frutífero, o Egito conhece um homem frutífero, a família de José vai lá conhecer um homem frutífero, e de todas as nações da terra sabem que uma pessoa frutífera, os seus ramos se estendem sobre o muro. Ramo frutífero estendido sobre o muro é porque alimenta até quem está do outro lado. Isso é o que aconteceu na vida de José. Mas o que fez José permanecer firme durante os processos de poda de Deus? Salmo capítulo 1, versículo 2 vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Versículo 2, perdão, continuando. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite. Versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Preste atenção, o que te faz suportar as podas de Deus é estar junto à fonte, é estar com as tuas raízes junto à fonte. Um ramo frutífero, ele está junto à fonte, é por isso que ele consegue suportar as podas de Deus, até que chegue o momento de dar fruto, antes o seu prazer. Você quer aguentar as podas de Deus? Versículo 2, medita dia e noite. Você quer aguentar as podas de Deus? Salmo 1, versículo 1. Não se assente na roda dos escarnecedores, não pare no caminho dos pecadores. Só que aí o profeta Jeremias, ele vai além no texto que eu li com vocês, no capítulo 17. Ele vai trazer uma revelação mais profunda do que aquela que Davi teve no Salmo capítulo 1. Porque Davi diz assim, ele medita. Mas tem gente que medita e não pratica, tem gente que conhece e não obedece. Então Jeremias vai dizer no capítulo 17, que esse mesmo homem que tem as suas raízes junto à fonte de água, que no devido tempo dá fruto, cuja folhagem não murcha, e que até no ano de sequidão está lá produzindo, Jeremias vai dizer assim, é porque ele confia no Senhor. Deus está me podando, eu sei quem é Deus. Deus está me podando, Salmo 100, o Senhor é bom.
Deus está me podando, Romanos 8:28, isso vai cooperar para o meu bem. Deus está me podando, 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais desceu ao coração humano, Deus tem para fazer depois dessa poda. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso lançar as minhas raízes na palavra de Deus, e só isso será o suporte, a sustentação, o alicerce, a baliza de firmeza para eu aguentar o tempo das podas de Deus. Jeremias vai dizer, no ano da sequidão. Só que os anos de sequidão de José foram 13. Os anos de sequidão de Abraão foram 25. Os anos da sequidão de Davi, eles quase chegam a 20. Só que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deus só te poda porque Ele percebe que você tem um potencial. José nos ensina que para produzir fruto, nós seremos conhecidos não pelos nossos troféus, mas pelas podas. E aí, Davi e Jeremias vai nos ensinar que só aguenta poda quem botou a raiz na palavra. Só aguenta poda aqueles cujos olhos estão firmados no Senhor. Só aguenta poda aquele que tem uma esperança em Deus. No ano da sequidão, o ramo frutífero, até no tempo difícil, ele está firme. Você pode passar, quando o rio desce na época de sequidão, você pode passar, nossa, olha como baixou o nível do rio. Pode ter uma seca bem longe, mas os arbustos no barranco estão firmes, porque as suas raízes não são os ramos, as raízes estão na água, e raiz na água ninguém vê, porque a raiz na água, ela desce lá em Mateus 6,6, no quarto da oração, no secreto. A raiz ninguém vê, passa em Hebreus 10:25, vai para a casa de Deus e talvez ninguém está vendo como vem a igreja. Só que essas raízes mantêm o arbusto de pé, suporta o tempo da sequidão, para que depois, da mesma maneira como Jacó abençoou José, Jesus Cristo, o descendente de Davi, possa te abençoar e dar o seu galardão. Não deixa de dar fruto, essa é a diferença. Porque o Salmo capítulo 1 vai dizer que o ímpio, o que se assenta na roda dos escarnecedores, ele é como a palha que o vento leva. Jeremias vai dizer que aquele que não confia no Senhor, ele seca. Mas permanecem firmes, aguentando as podas de Deus, aqueles cuja confiança está no Senhor. É por isso que Jó, no capítulo 42 do seu livro, ele é descrito como um homem que dá mais fruto na sua velhice do que no tempo da bonança da sua juventude. Porque quem aguenta esperando, quem aguenta confiando, Jó dizia assim: porque bem sei eu que o meu Redentor vive, que por fim se levantará ao meu favor. Aquele que suporta as podas de Deus, ele produzirá frutos, ele produzirá mais frutos. E a Bíblia vai dizer, na sua velhice, no Salmo 92, ainda produzirão frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Deus te criou, meu irmão, para produzir frutos. Aceite as podas de Deus.
Deixa ir embora o que precisa ir embora da sua vida. Tome decisão de cortar o que precisa ser cortado. Procure firmar as tuas raízes na palavra. Procure botar os teus olhos em Jesus. Alinha o teu coração com uma esperança celestial, porque o tempo da sequidão passa, mas quando chega o tempo da bonança, como um ramo frutífero que se escorre pelo muro, assim Deus te considerará e derramará bênçãos, porque a maior bênção para uma árvore é o próprio prazer dos frutos que ela produz. Jesus vai dizer assim: eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Tem pedidos de oração que você verá a resposta de uma vez em tudo, depois que passa o tempo da sequidão, depois que passa as podas. Quando Deus prova a sua capacidade de frutificação, junto com ela, a recompensa é a resposta da sua oração. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. Um grupo de louvor pode subir. Coloque a mão no seu coração. Começa a te sondar. Faça uma autoanálise, um exame. Você tem sido um ramo frutífero na seara do Senhor? O agricultor, o Deus da videira, o que nos enxertou na videira, Ele está procurando frutos em nós. Será que estamos gerando frutos? Será que estamos cumprindo o propósito? Ou será que o Senhor, quando passa por nós, vê apenas folhas? Pastor, o que é folha? Hoje em dia, folha é você só ir à igreja, folha é você ter uma Bíblia, folha é você dizer que é crente e não ter frutos. Pastor, o que é fruto? É mudança de vida, é ganhar almas, é testemunhar, é falar de Jesus, é servir a Deus com seus dons e talentos. Deus está procurando frutos, e para isso o Senhor irá te moldar. E para isso o Senhor irá te podar. Deus não corta a asa de passarinho, não é para ele não voar. Deus poda ramo, é para dar mais fruto ainda. É para crescer do jeito certo, nas balizas de Jeová. Talvez você está enfrentando anos de sequidão. Talvez você está enfrentando tempos de sequidão. Mas o que importa não é o tempo lá fora, o que importa não é o calor sobre as tuas folhas, o que importa não é a geada sobre os teus galhos, o que importa é aquilo que ninguém vê, é aquilo que está debaixo da terra, é se as tuas raízes estão sendo alimentadas ainda no ribeiro. O que importa não é o galho, é a raiz. O que importa não é o que as pessoas veem, é o que Deus percebe no teu quarto de oração. O que importa não é o exterior, é o interior. Saul não é esse, Samuel não é esse. Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o Senhor porém vê o coração. Deus analisa as raízes internas, Deus analisa as profundidades de cada um de nós. Ele sonda, Ele conhece. E essa noite Deus nos faz uma chamada a aceitarmos, a nos submetermos, a nos lançarmos a este propósito, a esta carreira de frutificação, que ela é mantida por podas. O que é preciso podar? O que Deus está te falando já há um certo tempo que deve ser podado na sua vida.
Talvez você diz assim: ah, mas isso aqui pode, isso aqui não tem problema, ah, mas é só é só uma vez, é só isso. E talvez é isso que está impedindo o seu completo potencial no Senhor. Pastor, eu quero terminar 2023 com a mesma bênção que José recebeu de Jacó. Eu quero terminar 2023 como um ramo frutífero. Eu quero cumprir propósito. Eu quero, ainda que Deus me pode, e ainda que doa essa poda, mas eu sei quem é que me pode, porque Ele me poda. Deus poda é para provar coração. Deus poda é para fazer o bem e não o mal. Deus poda porque tem pensamentos de paz e não de mal. Pastor, eu estou decidido a viver as podas celestiais, porque eu não quero terminar mais um ano só com folha. Eu quero nesse ano de 2023 conquistar muitos frutos para Jesus. Se você é um crente, se você é um ramo que essa noite quer ser frutífero, quer terminar 2023 produzindo muitos frutos, ganhando almas, servindo a Deus, saia do teu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você nessa hora. Não aceite mais apenas ter folha. Não aceite mais parar nos limites que um dia você renunciou. É tempo de gerar mais frutos. Deus quer que você dê mais frutos, porque nesses frutos estará a resposta das suas orações. Nesses frutos haverá, meu irmão, o gozo do Espírito Santo dentro da sua alma. Nesses frutos você encontrará a alegria de viver. Nesses frutos você terá prazer de servir a Deus. Tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E o teu propósito é gerar frutos para o Senhor. O nosso propósito é gerar frutos para o Senhor. Pastor, eu quero gerar muitos frutos. Aceite as podas de Deus. Aceite as podas de Deus. Não queira que os anos passem, que os teus frutos apodrecem. Porque é ramo que parece que para de se alimentar do ribeiro, ramo que para de confiar, parece que os frutos dele vão murchando, e ele corre o risco de ser cortado e ser lançado no fogo. Oh, irmãos, nessa última hora da igreja na terra, muitos ramos estão e serão cortados pelo Senhor, porque o Deus da videira, Ele está à procura de frutos. É a hora da verdade, irmão. Estamos caminhando para o final e é a hora da verdade. Ou produz fruto ou não produz, porque não conseguirá mais permanecer na videira ramos que não dão fruto. Se tem só folhas, serão podados. Mas nós, no nome de Jesus, seremos encontrados como José, os ramos frutíferos, os ramos que mesmo no ano da sequidão, a sua folhagem não murcha, tudo quanto faz será bem sucedido, porque não perdeu a firmeza do ribeiro, porque não tirou os olhos da confiança do Senhor. Aleluias. Você que está aqui à frente, fale com Deus nessa hora. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser frutífero. Fala para o Senhor: Pai, o que eu preciso abrir mão? Deus, em que área eu preciso aceitar a Tua poda? Veja Deus nas podas. Veja Deus na sua história.
Vamos declarar mais uma vez: não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Nós precisamos, querido, ver a ação de Deus nas nossas vidas. Ore assim comigo, diga: Espírito Santo, desvenda os meus olhos, para que eu veja Deus no cenário da minha vida, no ano da fartura e no ano da sequidão, para que eu veja Deus cuidando de mim, como o ramo é cuidado pelo seu agricultor, para que eu veja Deus, não só quando eu estou produzindo frutos, mas que eu veja Deus quando eu também estou sendo podado pelo Senhor. Levante as mãos aos céus, diga assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita aí no céu. Olha o que nós estamos orando. Olha o que essa oração nos ensina. Ela ensina a chamar os olhos do agricultor. Ela ensina a chamar a atenção do agricultor para dizer: eu sou um ramo que aceito o teu trabalhar. Eu sou um ramo que aceito as podagens. Eu sou um ramo que eu quero produzir frutos. Ser santificado o teu nome, as pessoas conhecerem Jesus através de nós. E as pessoas conhecerão Jesus através de frutos, não é através de folha. Porque quem tem folha, irmão, o mundo diz assim: ah lá, mas vai na igreja aí. Ah, mas não é crente, ah, mas não é isso. As folhas não fazem ninguém conhecer Jesus, mas os frutos, não precisa às vezes nem pregar, que o próprio fruto fala. Fruto fala. E quando o fruto fala, até de longe é possível perceber o ramo que se estende sobre os muros. De longe, de longe. Talvez não está nem na igreja, talvez não está nem na cidade, mas de longe, pelas redes sociais, é capaz de ver que o ramo estendido sobre o muro, depois de 13 anos, continua dando os frutos para a glória de Deus Pai. Eu profetizo que você será um ramo frutífero. Eu profetizo que ao nome de Jesus, as tuas raízes estarão bem fincadas no ribeiro. Você meditará de noite na palavra. Você fixará os teus olhos em Jesus e não nas situações. E você suportará as podas no ano da sequidão. Porque cada ano de sequidão que passa, cada poda que passa, mais santificado vai se tornando o fruto que você gera. Mais puro vai se tornando o vinho da tua uva, quando o Senhor prensá-la. Mais puro vai se tornando o azeite da tua azeitona, quando o Senhor no Getsemane prensá-la. E Deus beberá. Não só as pessoas beberão, mas até Deus beberá o teu fruto com prazer, e as narinas de Deus subirão como um aroma suave, a prensa dos céus, porque o teu fruto é santificado. No nome de Jesus, no nome de Jesus, diga assim: Senhor, eu faço uma aliança essa noite, de olhar para o Senhor, de confiar no Senhor, de fazer da palavra o meu manual de vida, a minha consulta de dia e de noite. Eu faço uma aliança de firmar as minhas raízes
nas águas do Espírito, no oceano de Deus, e aceitarei as tuas podas, porque sei bem eu quem é que poda e por que poda, e eu contemplo, como Moisés contemplou, o galardão, os frutos, o que virá no final de todas as coisas, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus te chamou para gerar frutos. Fala para outro irmão, diga assim: vamos começar uma plantação para o Senhor. Amém. Pastor, mas eu já estou muito velho. E na sua velhice darão frutos. Não tem idade. O que precisa, irmão, é ter raiz fincada no ribeiro. O que precisa é ter os olhos postos em Jesus. O que precisa é fazer da Bíblia a nossa meditação, o nosso manual de vida. Amém? Você será conhecido nos céus por um ramo que dá fruto, e as pessoas serão reconhecidas no inferno por ramos que tinham folhas, mas que o Deus da videira decidiu cortar. Produza frutos para o Senhor, ganhe almas, fale do amor de Jesus para alguém, procure produzir os frutos do Espírito Santo orando todos os dias, procure gerar os frutos do arrependimento, sondando teu coração, ver o que precisa mudar, e Deus se alegrará quando Ele vier buscar frutos na sua vida. Amém? Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Domingo estaremos aqui às 7h30.